Bom dia a todos, vamos estar iniciando mais um culto com uma oração. Você possa estar abaixando suas cabeças e entrando em momento para conversar com Deus. Jesus Pai, muito obrigado por esse dia de hoje, muito obrigado por cuidar da nossa vida, Senhor Pai. Colocamos agora todo o nosso louvor e adoração ao Senhor, na casa de cada um, Senhor Pai, que o Senhor possa estar visitando todos e recebendo, Senhor Pai, aquilo que cada um tem para oferecer a Ti também, Senhor Pai, neste momento. Já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar cantando a primeira música, chama Canta ao Senhor, que seria a música traduzida em português da música Clame ao Senhor. É momento para a gente estar realmente aclamando o nome dele, um Deus que é o nosso consolo, nosso abrigo, a nossa força, o nosso refúgio. Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar
das, Señor. A próxima música que vamos estar cantando aqui é a música Senhor Te Quero. Esse é o momento para a gente estar declarando ao Senhor que iremos realmente buscar a Ele, que iremos atrás de ouvir a voz dEle, que a gente possa realmente estar nesse espírito em busca do Senhor. Ser-te eu quero mais, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, seguindo o alvo eu vou, coroa a conquistar, lutando, nada pode me impedir, vou te seguir, dizer-te eu quero mais, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. A próxima música que vamos estar cantando aqui é a música O Único Caminho, que na Bíblia diz que Deus ele mandou seu único filho para estar salvando as nossas vidas. E esse filho era Jesus, que ao se sacrificar por nós, ele se tornou esse único caminho, ele se tornou essa única ponte que interliga nós a Deus. Minha vida te entreguei, eu preciso só de ti. Se te procuro, eu sei que eu vou te achar. Tempos de aflição, eu sei, pela ti eu vou buscar. Nada sou sem ti, ó meu Senhor. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Tu estás sempre a cuidar, todo tempo
graça vem transbordar o meu ser. Nunca mudas, meu Senhor, tem hoje o mesmo amor, sempre, sempre, até não ter fim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Vida, caminho, verdade, és o vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade, és o vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade, és o vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade, és o vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Amém? Vamos estar agora entrando no momento de oração, pelo encerramento do culto, pelas ofertas e já pela pregação também. Que você possa estar abaixando suas cabeças e entender um momento para falar com o Senhor. Senhor Deus Pai, muito obrigado por ser de hoje. Muito obrigado por Senhor ter cuidado da vida de cada um, Senhor Pai. Que o Senhor possa estar recebendo, Senhor, todas as ofertas, todas as oferendas, Senhor Pai, em teu altar. Que o Senhor possa estar usando, Senhor Pai, cada um aqui, cada abraço, cada pessoa, Senhor Pai, para que realmente possamos usar essas ofertas para as suas obras, Senhor. Sim, para salvar muitas vidas também, Senhor Pai. E já colocamos também a vida da Sai, que estará pregando, que o Senhor possa estar usando ele como seu instrumento, Senhor Pai, e passando aquilo que o Senhor quer para o coração de cada um que está ouvindo em suas casas também, Senhor Pai. Já pedimos também pelo nosso resto do domingo também, Senhor Pai, e pelo nosso resto de semana também, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar meditando hoje no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Vamos estar lendo a carta do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, a segunda carta. Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8, que diz o seguinte: Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Hoje eu gostaria de estar falando a respeito de um assunto que muitas vezes nós não paramos para pensar, muitas vezes nós não paramos para prestar atenção na nossa vida e acabamos negligenciando muitas coisas que passam no nosso dia a dia, no decorrer da nossa vida. Mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de falar sobre o contexto. Eu gosto muito de trazer o contexto do texto que nós lemos, né? Mas a carta escrita a Timóteo, a segunda carta que Paulo escreveu, ela foi escrita mais ou menos no ano de 66 depois de Cristo.
foi no momento onde Paulo já estava no fim da sua vida. Ele havia sido preso em Roma pelo imperador, que era Nero, e ele foi solto, e depois de aproximadamente 1 ano ele foi preso novamente, onde ele foi decapitado por ordem do imperador. E no fim dessa jornada, onde ele já estava sendo prestes a ser decapitado, foi onde ele escreveu essa segunda carta a Timóteo. E é interessante nós prestarmos atenção, se lermos tanto o livro de Atos como as cartas que Paulo escreveu, todas em geral. Paulo recorrentemente ele cita Timóteo como não somente um irmão na fé, não somente como um discípulo, como alguém que estava aprendendo com ele, mas Paulo tem uma proximidade muito grande em relação à pessoa de Timóteo. Ele o cita como verdadeiro filho na fé, ele o cita como filho, ele cita como amado irmão, ele cita como um cooperador. Então Timóteo, ele foi uma peça importante na disseminação do Evangelho após o ministério dos apóstolos. Ele estava ali junto desde a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E é interessante porque Timóteo era jovem, Timóteo era aquele cara assim, muito tímido, aquele cara contraído, né? Era uma pessoa que tinha dificuldades para se expor na frente de outras pessoas que ele não conhecia. Então a palavra que Paulo sempre levava para Timóteo era de encorajamento. Era de uma pessoa que futuramente poderia estar liderando a igreja, e Paulo estava preparando esse homem para que ele fosse para que ele seguisse o exemplo de Paulo, onde Paulo era o modelo e Timóteo seguiria o seu exemplo. Então, é muito interessante quando nós buscamos esses detalhes para poder entendermos melhor aquilo que está descrito na essência das suas cartas. Então, o apóstolo Paulo escreveu essa carta no fim da sua vida, onde ele se expressa como uma oferta derramada ao Senhor, onde a sua vida era uma oferta de um sacrifício vivo. Paulo viveu desde que ele conheceu a Cristo. A partir daquele momento, a sua vida foi baseada na fé, a sua vida foi baseada na devoção e foi baseada na piedade para com o Senhor. Paulo se dedicou inteiramente a fazer a obra de Deus, ele se dedicou a buscar da melhor forma possível viver aquilo que Deus queria para a vida dele. E hoje eu gostaria de falar especificamente sobre o versículo que nós lemos, onde Paulo citou: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Por que eu estou querendo dizer em cima disso? Talvez soe meio estranha, como se estivéssemos no fim de alguma coisa, mas essa semana eu acabei me pegando pensando assim. Eu fui fazer um devocional e eu fui procurar o dia, olhei o dia no meu celular, a data, para poder pegar a data certa para fazer a meditação. E eu olhei, eu não lembro que dia que era, não lembro se era 23 de julho, enfim. Mas era um dia e eu falei: meu Deus do céu, já estamos no fim do mês de julho, do ano de 2021. Parece que esse ano passou tão rápido. Eu me lembrei como se fosse ontem, o dia que eu estava passando o ano novo com os meus pais. Então eu parei para pensar, eu falei: Jesus, o ano já está acabando e a gente começa planejando tantas coisas, projetando tantas coisas para o nosso ano, para que a gente faça, para que a gente se entregue, para que a gente se dedique, para que a gente termine. Mas na verdade, o ano terminando ou começando não quer dizer nada, é simplesmente um parâmetro para a gente basear o tempo, para a gente ver o tempo passando, porque 2020 para 2021 não mudou nada se não mudou nada em nossas vidas. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que muitas vezes nós começamos alguma coisa. Muitas vezes nós começamos, andamos bem, mas nós não terminamos bem.
Muitas vezes nós começamos alguma coisa bem, porém nós não terminamos ela. E muitas vezes nós começamos mal e terminamos mal. E também algumas vezes nós começamos mal, andamos mal, mas no meio do caminho existe uma reviravolta, o que nos leva a terminar bem. E hoje eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos a respeito de terminando bem. Como eu posso terminar bem algo que eu já comecei? Porque muitas vezes começamos algumas coisas sem buscar a presença de Deus. Muitas vezes nós começamos alguma coisa sem saber os propósitos de Deus. Muitas vezes nós começamos sem sonhar junto com Deus. E nós começamos a executar os nossos planos, os nossos sonhos de acordo com o nosso conhecimento, a nossa força, a nossa mente, a nossa sabedoria, o nosso vigor físico, o nosso tempo, enfim, baseado somente em nós mesmos, né? E muitas vezes não sabemos como levar isso adiante, muitas vezes nos sentimos perdidos num período totalmente nebuloso, e eu gostaria de compartilhar com a igreja rapidamente sobre alguns assuntos que vão influenciar na nossa caminhada para que, se você começou alguma coisa nesse ano, ou talvez no ano passado, ou talvez na década passada, se você começou alguma coisa, ainda não conseguiu terminar, ou se não acabou bem, você quer fazer bem, esse é o momento para que a gente possa refletir, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, para que a gente possa terminar bem. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de poder ilustrar algumas coisas assim, antes da gente entrar no propósito daquilo que é a nossa mensagem de hoje, porque a gente pensa em terminar bem, a gente pensa em começar algo, a gente pensa em coisas grandes, a gente pensa naquilo que é mais complicado, a gente pensa naquelas coisas, naquelas decisões que vão mudar drasticamente as nossas vidas. No entanto, eu e você precisamos olhar para pequenos detalhes da nossa rotina, do nosso dia a dia. Por exemplo, eu posso falar muitas coisas da minha vida, mas eu gostaria de trazer o exemplo de um amigo que eu tive no passado. Hoje eu não tenho muito contato com ele, mas eu ainda considero um amigo. Essa pessoa, ele tinha dificuldade em terminar as coisas que ele começava. Por exemplo, ele começou a escola japonesa, mas ele não terminou, ele não conseguiu ir até o fim. Ele começou aulas de inglês e não terminou, ele não conseguiu ir até o fim. Ele, com muito esforço, conseguiu terminar o seu ensino médio. E eu nem sei se ele fez faculdade. Esse amigo também praticava o esporte, ele se dedicava. E eu lembro de um episódio onde ele treinou muito para participar de um campeonato muito importante. E aí, chegou no meio do caminho, ele desistiu. Ele disse que ele não queria. E eu lembro que o pai dele foi junto do treinador e deu um sermão no seu filho, e deu um sermão no treinador, porque disse que o treinador é que deveria incentivar o menino para ele terminar, para ele continuar, para o que ele começou, ele fizesse direito e ele fosse até o fim. E aí o menino, né, depois do pai ter falado as coisas, o treinador está junto ali, aí o menino ele foi, participou do campeonato, e aí ele conseguiu aquilo que ele almejava, que era representar a seleção do Paraguai naquela modalidade. Então, aquilo mexeu comigo, porque muitas vezes, poxa, eu começo alguma coisa e eu tenho a tendência a não terminar. Assim como nós, seres humanos, é uma faculdade, começamos, vamos até o fim e não entregamos a monografia. Ou é o nosso trabalho, onde o chefe nos confia alguma tarefa, alguma coisa, onde nós fazemos tudo, mas chega no final, nós não concluímos. Então, são pequenos aspectos da nossa vida que muitas vezes nós não prestamos atenção e acabamos deixando passar. E nós não terminamos e não terminamos bem. Eu gostaria de ilustrar também a vida de um homem chamado Billy Graham. Billy Graham foi um cara que se entregou totalmente para Deus. Ele nasceu mais ou menos no ano de 1910. Eu não vou saber exatamente o ano que ele nasceu, mas ele faleceu aproximadamente no ano de 2016. Ele foi um grande evangelista do século XX, onde ele levou muitas pessoas para Jesus, não somente nos Estados Unidos, mas como no Brasil e como em outros países.
E é interessante que Billy Graham, ele sofreu uma grande influência do John Wesley, que, por coincidência, John Wesley, ele é o nosso patriarca, ele é uma das pessoas que fundou a Igreja Metodista Livre, que nós estamos aqui presenciando hoje. Então, quem foi Billy Graham? Billy Graham foi esse cara que levou muitas pessoas para Jesus, ele deixou se moldar pelo caráter de Deus, ele deixou se levar por aquilo que Deus tinha como planos para a vida dele. E Billy Graham, na sua velhice, ele já estava com muitos problemas de saúde, ele tinha enfrentado câncer de próstata, ele já estava enfrentando o Alzheimer, né? Já estava com um pouco de esquecimento das coisas, e já estava com a saúde muito debilitada. E com razão, ele já tinha ali aproximadamente os seus 95 anos de idade, onde a CNN foi entrevistá-lo na sua casa na Carolina do Norte, no interior dos Estados Unidos. E aí, diante daquele momento, o repórter parou e perguntou para o Billy Graham: o que você faria se você pudesse voltar no passado e mudar alguma coisa na sua vida? E aquilo me chamou a atenção, porque, poxa vida, um cara como o Billy Graham está diante da televisão para falar para o mundo inteiro o que ele poderia ter mudado na vida dele. E sabe qual foi a resposta? Ele disse assim, que se ele pudesse, ele voltaria no passado dele para ter passado mais tempo com Deus, para ele ter passado mais tempo lendo a sua Bíblia e ter passado mais tempo em oração na presença de Deus. Eu falei, mas como assim? Um cara como ele está me dizendo tudo que ele viveu, tudo que ele fez, tudo que ele se entregou, ele está me dizendo que ele voltaria na sua vida para que ele passasse mais tempo em leitura bíblica e em oração. Se Billy Graham disse isso, imagina eu, o que eu tenho feito em relação a estar aos pés de Jesus, a estar junto com Ele. Então foi uma coisa que mexeu comigo, mas Billy Graham foi um cara que chegou no final da sua vida e ele pôde falar, assim como o apóstolo Paulo, que combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Tomando base como todos esses pressupostos e todas essas afirmações, eu gostaria de falar sobre 4 coisas rapidamente, sobre o que nós podemos fazer para terminarmos bem. A primeira coisa está escrito no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: acima de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, pois dele fluirá as fontes da vida. Guarda o teu coração, pois dele fluirá as fontes da vida. Primeira coisa que precisamos fazer para poder terminarmos bem, não somente nosso tempo aqui, a nossa faculdade, o nosso trabalho, o nosso ministério, o nosso casamento, o nosso relacionamento com os nossos amigos, com os nossos pais, não, mas é toda a nossa vida, até mesmo chegarmos à nossa velhice. Precisamos guardar o nosso coração. Toda a nossa vida fluirá diante daquilo que está no nosso coração, pois as nossas escolhas estão enraizadas nele. É interessante pensarmos no coração, porque o coração ele tem vários sentidos que podemos falar. O coração pode ser simplesmente esse órgão vital que está aqui, batendo, gerando os batimentos cardíacos e bombeando sangue para o resto do nosso corpo. Mas ao mesmo tempo o coração ele pode ser ligado à nossa alma, aquilo que diz os nossos sentimentos e a nossa mente e as nossas vontades. Mas o coração também pode fazer sentido ao nosso espírito. Então o coração, ele envolve todas as esferas da nossa vida, porque somos corpo, alma e espírito. E quando falamos de coração, ele pode ser tanto um dos 3. Mas o que a palavra diz? Lógico, devemos guardar o nosso coração, o nosso órgão vital, porque precisamos de saúde, Mas quando a Bíblia fala guarda o teu coração, além de falar do corpo, além de falar do espírito, também fala da questão emocional, fala da questão mental e fala da questão das nossas vontades, porque as nossas escolhas estarão enraizadas naquilo que está no nosso coração. E francamente, vamos dizer, nos dias de hoje, como existem pessoas que estão sofrendo por algum problema emocional.
Quantas pessoas estão vivendo consequências horríveis por não deixarem Deus tratar o seu coração? Eu passei por algumas situações da minha vida que não foram agradáveis, por escolhas que eu fiz, que me levaram a consequências que eu sofri, onde o meu coração sofreu, onde eu precisei ser tratado no interior, onde o meu coração não estava sendo guardado como ele deveria. E isso me levou a uma vida distante de Deus. Isso me levou a uma vida desprovida de uma vontade de continuar. Me levou até o ponto de pedir a Deus para que acabasse com a minha vida. Mas graças a Deus que Ele estava comigo em todo esse tempo, porque por mim eu já não estaria mais aqui. Eu já não estaria mais. E nesse tempo que eu estava recebendo esse tratamento de Deus no meu coração, eu conheci uma pessoa, uma mulher. Ela era da igreja, não sei qual denominação, mas eu conheci ela, conversei com ela, e ela estava passando pelo seu segundo divórcio. Conhecedora da palavra, passou por um divórcio, se casou novamente e divorciou novamente. Se não me engano, ela era filha de pastores e o pastor dela era encarregado de uma igreja. Enfim, era uma história assim em tanto. E aí ela começou a compartilhar. E eu também estava sendo tratado, estava naquele processo de cura. Então eu percebi o quanto o coração, ele influencia nos nossos comportamentos, na nossa conduta, na nossa pessoa. E precisamos guardar. E eu perguntei para aquela mulher, o que você fez para você superar o seu primeiro relacionamento, na qual você divorciou? E ela, com muitas lágrimas nos olhos, olhou para mim e disse, nada. Eu não superei. E mesmo assim casei de novo. E eu perguntei, o que você está fazendo para superar tudo isso que você está passando agora? E ela disse que nada. E muitas vezes eu e você passamos por situações difíceis na nossa vida, um problema que nós vemos que nós não fazemos nada para superarmos aquela situação. Mas não podemos deixar que as feridas governem a nossa vida, porque as feridas vão estar enraizadas no nosso coração e o nosso coração vai influenciar em todas as nossas escolhas. Por isso fluirão fontes da vida. Pensando em fonte, pensando em vida, vamos fazer uma analogia com o rio. Para você poluir um rio, você não precisa jogar sujeira no rio inteiro. Onde você precisa tocar no rio para que ele seja poluído? Somente na sua nascente. Porque da nascente do rio, as águas correm para toda a sua extensão, até onde ele deságua. Então, se você fere a nascente do rio, se você polui a nascente do rio, toda a extensão será poluída. E da mesma forma, é simplesmente o nosso coração ser poluído, simplesmente o nosso coração ser ferido, que toda a nossa extensão, toda a nossa vida também será poluída, também será ferida. Mas quando eu e você guardamos os nossos corações, nós podemos viver aquele propósito que Deus tem para a nossa vida, podemos espelhar as coisas boas que Deus pode trazer para cada um de nós e podemos vencer essa grande barreira que nós temos, que é o nosso coração. E se Deus está dizendo para guardarmos o nosso coração, significa que vencemos as nossas emoções, significa que controlamos as nossas questões emocionais. Por isso eu e você devemos nos agarrar na palavra de Deus, nos agarrar nas promessas que Deus tem para a nossa vida e podemos ver, podemos contemplar tudo isso sendo concretizado na minha vida e na sua. Quem crê diz amém? Louvado seja o Senhor, porque podemos guardar o nosso coração. Segunda coisa, está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz, chegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós. Achegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós. Mas a segunda coisa que precisamos fazer para que possamos terminar bem, nós precisamos tomar a atitude de nos aproximarmos de Deus. E Ele, na sua bondade, e Ele com o seu amor, nos retribuirá com a sua proximidade. Muitas vezes nós sentimos distantes de Deus, muitas vezes nós não sentimos a presença dEle, muitas vezes nós não conseguimos ouvir a sua voz.
E muitas vezes pensamos que é porque Ele se afastou de nós. Mas infelizmente a resposta é que eu e você nos afastamos dele. Muitas vezes eu e você nos desviamos do seu caminho, nós esfriamos na fé, nós abandonamos a sua palavra. E vivemos esse vazio. Não escutamos nada, não enxergamos nada, não sentimos nada, não vivemos nada. A gente começa a vegetar aqui na terra, espiritualmente falando, e pensamos que é Deus que se afasta de nós, mas na verdade nós que temos que ter a atitude de dizer: Deus, eu estou aqui, Pai, fala comigo, eu quero ouvir a Tua voz, eu estou aqui diante do Senhor, eu quero me derramar na Tua presença. Senhor, perdoa os meus pecados, eu sei que eu sou sujo, eu sei que eu estou totalmente afastado de Ti por causa das minhas transgressões, mas eu quero me arrepender, eu quero me voltar, eu quero voltar para casa. Muitas vezes eu e você começamos alguma coisa na nossa vida sem a presença de Deus, baseando, como eu citei no começo, baseando no nosso conhecimento, na nossa força, no nosso vigor, no nosso tempo, na nossa disposição, no nosso dinheiro, na nossa saúde, mas esquecemos de colocar Deus na frente dos nossos sonhos, das nossas metas, dos nossos planos. E simplesmente quando eles dão errado, quando vem à tona a destruição, porque a palavra diz que aquele que colhe na carne, é aquele que planta na carne, ele colherá para a sua própria destruição. Quando nos deparamos nessa situação, simplesmente oramos: Deus, me tira daqui. Deus, socorro. Deus, me ajuda. Simplesmente só lembramos quando estamos em apuros. Sabe, eu estava pensando que muitas vezes nós não paramos para analisar o que é mais importante na nossa vida. Eu sei, eu entendo, e Deus também sabe, e Deus também entende que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos ganhar mais dinheiro, ganhar um salário melhor, ou ter uma receita melhor na nossa empresa, para que a gente possa melhorar a nossa família, para colocar comida na boca dos nossos filhos. Gente, eu tenho 2 filhos lá em casa, mas são 2 filhos caninos, tá? Não são filhos humanos, são 2 cachorros. E, gente, quando está acabando a ração, já me bate um desespero, eu falo: meu Deus, eu preciso comprar comida para esses bichos. E quem dirá para criança, se fossem 2 crianças? Então, Deus sabe. Mas o problema é que nós nos preocupamos simplesmente em correr atrás. Você liga para o camarada lá: ô irmão, como que você está? Tudo bem, graças a Deus, beleza. E aí, e você? Estou correndo atrás. Estou correndo atrás, eu estou, o prejuízo foi grande. Está difícil, pandemia, filhos, escola, aluguel. Gente, Deus sabe das minhas necessidades, das suas. Deus conhece aquilo que está faltando na nossa vida. Mas Deus não está preocupado com aquilo que nós queremos fazer, que corremos atrás das coisas. Eu sei que o tempo hoje é o bem mais precioso que nós temos. Aqueles caras que têm mais dinheiro, mais fortunas no mundo inteiro, eles não pensam no melhor investimento que eles vão fazer com o dinheiro. Sabe o que eles pensam que o maior bem eles possuem? É o tempo. Eles pagariam muito caro por 1 hora a mais na vida deles. E de que maneira eu e você temos aproveitado o nosso tempo? Não para correr atrás, mas para estar diante de Deus, diante da sua palavra. Deus quer falar conosco nesta manhã. Deus quer falar conosco neste dia, durante esta semana. Quais são as suas prioridades? O que você tem buscado verdadeiramente no seu coração? Porque vai chegar no momento da nossa vida, vamos estar lá com 40, 50, 60 anos de idade. Agora eu tenho muito dinheiro, trabalhei a minha vida inteira e agora eu vou desfrutar. E aí o que acontece? Chega o médico e fala: meu, você está doente, vai para casa descansar, toma esses medicamentos, vai fazer esses exames. E aí você gasta todo o castelo, toda a fortuna que você construiu, você gasta cuidando da sua saúde no final da vida. E somente aí nós lembramos que existe um Deus nos céus, que é o nosso Pai, que é o nosso Consolador, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é a nossa salvação. Glória a Deus por isso, mas nós precisamos nos lembrar, hoje, agora, nesse momento,
que temos um Deus que está conosco, que conhece as suas necessidades e as minhas. Por isso eu e você precisamos nos achegar na presença de Deus. E a promessa, receba nessa manhã, a promessa é que se você se aproximar de Deus, Ele se aproximará de você. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pelas suas promessas. Então, primeira coisa, guardamos os nossos corações e tomamos a atitude de nos aproximar de Deus. E terceira coisa, para que a gente possa terminar bem, está escrito no livro de Salmos, capítulo 105, versículo 5. Salmos 105, versículo 5, que diz: lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que Ele pronunciou. A terceira coisa que devemos fazer para que possamos terminar bem é que nós precisamos sempre nos lembrar das obras que Deus fez na nossa vida. Precisamos ser como crianças. Precisamos ser... Porque se você faz alguma coisa por uma criança, o simples fato de você brincar com ela ali, ela nunca vai esquecer. A criança, ela tem essa inocência, ela tem essa sensibilidade de reconhecer algo que você faz por ela. E da mesma forma, nós temos que ter essa essência também, essa sensibilidade de poder considerar aquilo que Deus fez por nós. Mas Deus está ali o tempo todo nos livrando de acidente, cuidando da nossa saúde, dando vigor físico para ir trabalhar. O simples fato de termos o ar para respirar é motivo de agradecermos a Deus, porque tem tanta gente hoje que está precisando de umas máquinas para respirar. Por isso cantamos, enquanto eu respirar, cantarei a Ti, né? Porque o fôlego da vida, aquilo que nos deixa de pé aqui, já é uma grande bênção, já é uma grande vitória. E nós precisamos nos lembrar, precisamos ter o coração grato de tudo aquilo que Deus faz na nossa vida. Não caia na rotina com Deus. Não se acostume com a presença de Jesus na sua vida. Porque se você se acostuma, Ele vai deixar de ser uma novidade para você. Ele vai ser aquela coisa, Jesus está aqui, ótimo. Beleza. E depois? O que você vai fazer com esse Jesus? Mas a sua esperança, a sua misericórdia, a sua palavra se renova a cada manhã. Então a busca deve ser diária, porque Ele renova as esperanças que estão no nosso coração todos os dias. E todos os dias precisamos nos lembrar daquilo que Deus fez por nós. Independente dos resultados, gente, eu sei, muitas vezes nós almejamos coisas, como estamos falando de planos, projetos, de terminar bem, estamos falando de ministério, de trabalho, de faculdade, de relacionamento, de casamento, de amizade. Mas independente dos resultados, aquilo que nós almejamos, nós temos que persistir, nós temos que perseverar. Porque o fato de não haver resultados não significa que Deus não está trabalhando ao nosso favor. Muitas vezes alguma coisa que dá errada é porque Deus está desviando os nossos caminhos, porque não era aquilo que Ele estava preparando para nós. Mas precisamos ter a maturidade, precisamos ter o bom senso de reconhecer, de entender aquilo que Deus quer para cada um de nós. Mas devemos deixar de lado essa dificuldade na submissão a palavra de Deus, dificuldade de termos humildade de reconhecer que Deus tem o melhor para a nossa vida. Precisamos deixar isso de lado um pouco. Eu sei, é difícil todos os dias você tirar um tempo para orar, para ler a Bíblia, para meditar, para falar com Deus, para louvar. É difícil, mas precisamos nos esforçar, porque a salvação, a graça não é o oposto de esforço. A graça é o oposto de mérito. Nós somos salvos porque nós recebemos a graça porque nós não merecemos. E não porque nós não precisamos nos esforçar. Precisamos nos esforçar, precisamos nos empenhar. Então que eu e você possamos trocar esse orgulho de lado. Possamos trocar essas dificuldades por um renovo diário na nossa vida. Amém? Então, a primeira coisa, guardamos o nosso coração, nos achegamos na presença de Deus, nos aproximamos de Deus,
nos lembramos de todas as obras que Deus fez na nossa vida. E por último está escrito no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Provérbios 27, 17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Mas a última coisa que precisamos fazer para terminarmos bem é termos bons amigos. Gente, hoje em dia todo mundo fala, amigo de verdade, você conta nos dedos, porque as pessoas você não pode mais confiar, porque ninguém mais presta. Tá, significa que você é o único nesse mundo aqui que presta, você é o único crente consagrado, é a única pessoa que se entrega para a gente? Não. Todos são falhos, todos são pecadores, todos têm suas dificuldades, todos têm os seus defeitos, mas existe pessoas na qual nós podemos confiar. Porque não é para qualquer um que nós podemos confiar a nossa vida pessoal, a nossa vida particular. Não é para qualquer um que nós vamos contar aquilo que está no nosso íntimo. Mas são pessoas consagradas ao Senhor. São pessoas que são devotas ao Senhor, que buscam uma vida em santificação, uma vida em piedade, uma pessoa que vai orar por você, uma pessoa que vai te aconselhar, é uma pessoa que vai chorar junto, que vai rir junto, que vai conquistar coisas juntos com você. Precisamos dessas pessoas rodeando a nossa vida. Você tem ao menos 5 pessoas, já que podemos contar na mão os bons amigos? Você tem 5 pessoas na qual você pode contar? Na qual você pode falar, fulano, eu estou passando por uma situação, eu quero que você ore por mim, estou passando por uma dificuldade, eu preciso que você interceda por mim. Irmão, eu estou aqui desanimado, vamos louvar o Senhor junto agora, porque eu estou precisando de um bom ânimo, estou precisando de Gente, precisamos disso na nossa vida. Eu sempre falo, e vou falar, e vou repetir, que ninguém pisa no céu sozinho. Ninguém vai chegar lá no reino sozinho. Você não vai conseguir conquistar a terra prometida vivendo isoladamente, numa bolha, numa caverna, fechado. Mas nós somos chamados, por meio de Jesus Cristo, a viver a unidade da igreja. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos o povo de Deus. E nós precisamos viver essa comunhão com os nossos irmãos. Precisamos ter essas pessoas na qual nós confiamos. Precisamos viver essa vida em unidade, porque nós não nascemos para estarmos sozinhos. A gente vê aqueles caras, aqueles monges, aquelas pessoas que praticam meditação, que vão lá na floresta, ficam sei lá quantos dias sem falar com ninguém, sem ver ninguém, sem comer nada. Eu admiro essas pessoas, sinceramente, porque eu gosto às vezes de estar no tempo de solitude, um tempo em que eu não vejo ninguém, não converso com ninguém, nem falo nada. Mas eu fico ali em silêncio para que Deus possa aquietar o meu coração. É sim importante que nós busquemos esses momentos na nossa vida, mas isso não é o mais importante. Nós precisamos das pessoas consagradas perto de nós. Porque até mesmo quando nós vamos pensar em pecar, quando nós vamos pensar em desviar, se eu pensar nisso, eu vou ter que ligar lá e falar, Bruno, escuta aqui, eu estou passando por um momento difícil e eu vou ter que desviar dos caminhos do Senhor. Eu vou ter que pecar, então... Aí depois de ligar para o Bruno, eu vou ligar para a Gilza. Ô Gilza, lá de Araçatuba, né? Ô Gil, eu sei que você está ali de férias, eu sei que você está curtindo agora, mas eu não estou curtindo nada e eu estou passando por uma situação difícil e eu vou pecar, eu vou me desviar dos caminhos do Senhor. Depois eu vou ligar para o Oscar, depois eu vou ligar para o Zé, depois eu vou ligar para as pessoas nas quais eu confio, para contar tudo isso que eu estou passando. Só que antes de eu fazer tudo isso, eu vou pensar, nossa, eu vou ter que ligar para o Bruno, depois para o Oscar, depois para a Gil, depois... Aí eu vou acabar desistindo. Eu falo, bom, eu não vou pecar. Eu não vou desviar. Eu vou permanecer firme, porque, nossa, para pecar, até para pecar está dando tanto trabalho, então vou permanecer firme nos caminhos do Senhor. Então os amigos servem para isso. A palavra fala, como ferro afia o ferro. Porque nós não usamos madeira para afiar um ferro, nós não usamos borracha, nós não usamos o acrílico, nós usamos ferro.
E se é o ferro que afia o ferro, então é uma pessoa que vai afiar a outra. Não é o seu gato, não é o seu cachorro, não é o seu carro, não são os seus bens, não é o seu dinheiro, mas o que vai nos afiar aqui na nossa caminhada, para que a gente possa terminar bem, são as pessoas, são os nossos amigos, é a comunhão dos santos. Então, que eu e você possamos meditar nessas coisas durante essa semana, possamos nos apegar à palavra de Deus, possamos lembrar de tudo aquilo que Deus está falando conosco nesta manhã, para que a gente possa levar isso em conta. Em tudo que a gente fizer, a gente possa lembrar sempre que sim, podemos terminar bem. E podemos terminar bem somente com a presença de Deus na nossa vida, porque Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Ele se entregou na cruz, Ele morreu pelos nossos pecados e Ele estabeleceu essa nova aliança que nós estamos vivendo aqui hoje. Então que eu e você possamos guardar o nosso coração, pois dele fluirá as fontes da vida. Que eu e você possamos tomar atitude de nos aproximarmos de Deus e que pelas suas promessas Ele se aproximará de nós. Que eu e você possamos nos lembrar sempre das bênçãos, das obras que Deus operou na nossa vida e que eu e você possamos ter bons amigos para que a gente possa terminar a nossa caminhada aqui na terra e que no fim da nossa vida possamos dizer como o apóstolo Paulo diz, que eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando. Senhor Jesus, nós te damos graça pela Tua palavra, nós te damos graça porque a Tua palavra é santa, porque a Tua palavra é doce, porque a Tua palavra nos exorta, nos ensina e nos guia para os caminhos eternos. Nós te agradecemos, Deus, porque nós não vivemos uma vida desprovida da Tua presença. Nós te agradecemos porque o Senhor está conosco. Nós te agradecemos porque é o Senhor que nos direciona em tudo aquilo que podemos fazer. E muitas vezes nós nos desviamos desses caminhos. Muitas vezes escolhemos viver algo, Senhor, longe de Ti, sem a Tua direção, sem buscar aquilo que é a Tua vontade. E muitas vezes acabamos não terminando bem. Queremos pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes deixamos levar a nossa vida pelas coisas desse mundo. Muitas vezes deixamos arraigar no nosso coração as coisas que são terrenas. Mas a Tua palavra diz que nós somos forasteiros aqui na terra, que a nossa verdadeira morada é nos céus, que nós somos cidadãos do Teu reino e não no reino aqui da terra. Por isso eu peço que o Senhor purifique o nosso coração e venha filtrar tudo aquilo que passa nos nossos olhos, na nossa mente, nos nossos ouvidos, na nossa boca e no nosso coração. Que possamos, Senhor, estar atentos àquilo que a Tua palavra diz, estar sensíveis à voz do Espírito Santo, para que a gente possa construir a nossa casa em cima da rocha. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha ser guardada no nosso coração, que os Teus ensinamentos possam encher a nossa vida, encher o nosso ser, que possamos guardar o nosso coração, pois dele fluirá fontes da vida, que possamos, Senhor, tomar a atitude de nos aproximar da Tua presença e assim o Senhor possa se achegar a nós também. Senhor, que possamos nós sempre nos lembrar das Tuas obras, das bênçãos que tem operado nas nossas vidas. E assim, Deus, possamos também sempre prezar por ter bons amigos, possamos ter pessoas consagradas, Senhor, ao nosso redor, que estarão orando por nós, que estarão nos encorajando. Senhor, precisamos dessas pessoas que nos dão palavra de bom ânimo, que nos ajudam, que nos sustentam, que oram por nós. Senhor, se algum dos meus irmãos aqui não possuem essas pessoas na sua vida, neste momento, pela autoridade do nome de Jesus, eu peço que o Senhor levante, que o Senhor coloque essas pessoas na vida de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo. Senhor, manifesta a Tua gloriosa presença, manifesta, Senhor, o Teu poder e coloca essas pessoas, Senhor, que são obedientes a Ti, que são fiéis, que são leais à Tua palavra, que estarão ali sempre, Pai, em que nós precisarmos, seja em tempos bons, seja em tempos ruins, mas a Tua palavra diz que o amigo ama sempre e na adversidade ele torna-se o irmão. Que o Senhor possa dar esses irmãos na vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes, Senhor, em nome de Jesus, e que assim, levando tudo isso para a nossa vida,
cada um de nós possamos terminar bem. E assim eu oro por uma semana abençoada na vida de cada um, que o Senhor possa manifestar as tuas bênçãos na vida de cada um, que o Senhor guarde, Senhor, nas atividades cotidianas, seja o nosso trabalho, seja os nossos estudos, seja os nossos desafios, seja a nossa família, o nosso lar, as tarefas de casa, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor coloca, tudo aquilo que nos é imposto, Senhor, como responsabilidade, como coisas que devemos fazer, que possamos vencer, Pai, com base na Tua palavra, com base na Tua presença. Abençoa a vida dos meus irmãos, esteja com cada um, Senhor, que possamos ter uma semana de vitória e semana que vem possamos estar aqui derramando na Tua presença, ofertando a nossa gratidão de tudo aquilo que o Senhor fez e que ainda vai fazer na nossa vida. E por tudo eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Agora vou estar dando a bênção apostólica nesta manhã, depois de uma palavra tão bonita, uma palavra que veio ao encontro, ao anseio da nossa necessidade no dia a dia. Que Deus possa, nesse dia, possa estar trabalhando em seu coração e que você possa estar ganhando um renovo. E que Ele possa estar conversando com você e principalmente você, nós, possamos estar alinhando a nossa vida com Ele para que a gente possa continuar a nossa corrida do bom combate que Ele estabeleceu para cada um de nós. Oramos. Senhor, eu oro para que o Senhor, nesta manhã, venha visitar a cada casa, a cada lar, e que o Senhor venha renovar a vida espiritual de cada um nesse dia, para que ele possa encontrar graça, encontrar força e encontrar renovo na Tua presença. E que através da presença da alegria, que é a alegria da salvação, no coração de cada um dos meus irmãos, que eles possam se alegrar e poder compartilhar dessa alegria da salvação para aqueles que não o conhecem. Entra, Deus, com a Tua providência, abençoando a cada lar, a cada casa, derramando amor, derramando saúde, derramando e suprindo a necessidade de cada um. Abençoa o trabalho de cada um, abençoa os estudos, abençoa o casamento e abençoa a cada família que nos ouve, Senhor, nesse dia. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje, sempre e para sempre. Amém. Deus abençoe, que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.